Pode iniciar? Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tem alguém online aí? Não. Tem? Boa tarde aí, o povo que está online. Estou conseguindo ver aí João Carlos, Edivaldo, Mário Vitor e a Thalia. Acho que são só eles. Então hoje estamos aí, por enquanto, com uma turmazinha meio reduzida, né? Eu acho que tem mais gente, mas almoço, né? Questão de almoço, chuva, a preguiça tá lá em cima aqui, mas a gente tem que cumprir essa missão, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é José Cláudio, certo? Eu sou professor aqui do Universo Juris de Direito Ambiental, sou professor também de Filosofia do Direito e nos cursos preparatórios para delegado eu também sou professor de Processo Civil. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas que a gente vai tentando aqui melhorar cada vez mais. Hoje eu vou tratar com vocês alguns pontos, primeiro de direito ambiental, nessa primeira aula que a gente vai ter agora pela tarde, e na segunda aula, agora dessa tarde também, a gente vai falar sobre filosofia. Vão ser duas aulas, né, dois encontros de cada uma dessas disciplinas, né? Então eu vou dividir mais ou menos aqui o conteúdo. Vocês vão ver que o ritmo vai ser totalmente diferente, direito ambiental vai ser um negócio bem mais rápido, bem mais informação para vocês, então até que eu acho, não sei se vocês chegaram a ver o material, mas são mais de 80 slides, né, que a gente vai ter que passar nessas duas aulas, isso alternando também com as questões que a gente vai resolver. Filosofia não, filosofia vai ser mais lento, vai ser um ritmo mais lento, porque não é uma coisa de, tá aqui letra de lei para vocês decorarem informações relevantes para a prova, não, é mais ou menos, tentar mais ou menos passar a mensagem, tentar passar mais ou menos a compreensão básica para vocês conseguirem resolver as questões na prova, beleza? E aí no decorrer da aula eu vou parando a explicação para resolver algumas questões, tá bom? Outra coisa, dúvidas, fiquem à vontade para ir perguntando, né? Vamos tentar parar o mínimo possível a aula com coisa besta, né? Com coisa menos importante, menos relevante, porque a gente tem pouco tempo e a gente vai precisar aproveitar ao máximo esse tempo. Mas se tiverem dúvidas sobre o tema, fiquem à vontade para interromper, ou se preferirem deixar para o final, vocês que sabem. Beleza, pessoal? Pessoal de casa também, fiquem à vontade para interromper, para fazer qualquer questionamento, eu estou aqui para ajudar. De início, essa parte introdutória de direito ambiental, ela, obviamente, como toda parte introdutória de qualquer disciplina, ela não vai ser tão cobrada na prática, ela não vai ser tão cobrada nas questões da OAB. Mas, como toda disciplina, a gente precisa iniciar por essa parte mais introdutória, mais teórica, que é para a gente ter uma noção do que é que o direito ambiental ele propõe, né? Pelo menos na legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, o que é que o direito ambiental, quais são as diretrizes que o direito ambiental ele vai pressupor. Até que a gente vai falar sobre princípios, a gente vai falar sobre previsão constitucional, coisas mais básicas, coisas mais fundamentais, mas que podem ajudar a gente a resolver uma questão, ainda que seja uma questão mais técnica, beleza? Então, dessa parte aqui inicial, o que a gente pode mencionar? Que hoje a preocupação com o direito ambiental ela é muito maior do que era algumas décadas atrás, né? Eu mencionei que somente após a Estocolmo de 72, que foi uma convenção internacional, o meio ambiente ele vai começar a ser tratado como um assunto de importância global. Obviamente, após as grandes mudanças que passamos no século, durante o século XIX, século XX, Revolução Industrial, tecnologia, o planeta sendo muito mais explorado, né? As nossas riquezas naturais sendo muito mais exploradas, aí o meio ambiente ele vai começar a ser realmente uma preocupação a nível internacional. E aí a chave ela vai girar no Rio 92, certo? Que aí vai se introduzir a ideia de desenvolvimento sustentável. E essa ideia do desenvolvimento sustentável, ela parece básica, só que ela é uma ideia central na disciplina de direito ambiental brasileiro. Porque ela alia, né, isso aqui eu já estou introduzindo para vocês, já estou aqui adiantando um assunto que a gente vai ver já, mas o desenvolvimento sustentável ele alia os interesses do meio ambiente com os interesses da população, da sociedade, os interesses inclusive econômicos.
Então, qual seria a conceituação, né, de direito ambiental? Direito ambiental é um sistema jurídico que regulamenta de acordo com a defesa e preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações, né, as atividades humanas que causam ou podem causar impactos ambientais. A gente utiliza essa conceituação. E outro ponto interessante é que o direito ambiental, ele ainda hoje ele é muito visto a partir da perspectiva antropocêntrica. O que é uma perspectiva antropocêntrica? Uma perspectiva voltada ao ser humano, certo? O ser humano ele fica no centro, ele fica no cerne do direito ambiental. Não deveria ser tanto isso, né? Deveria ser mais uma parada mais voltada para o interesse da natureza. Mas, como o ser humano como é o próprio ser humano que está desenvolvendo essa disciplina do direito ambiental, fica aí os interesses do ser humano sempre no centro. Quais os objetos de estudo? Né? As atividades e eventos tipicamente humanos ou derivados de atividades humanas que venham a resultar em impactos ambientais. Né? Seria essa o objeto de estudo do direito ambiental a nível, né, de ordenamento jurídico. Finalidade: o direito ambiental atua de acordo com a dupla necessidade de garantir a qualidade de vida da coletividade e, ao mesmo tempo, defender o meio ambiente. Então, está sempre esses dois opostos que eles estão sempre tentando conciliar defesa do meio ambiente, interesse do meio ambiente e qualidade de vida da coletividade, certo? Tem que fazer sempre esse binômio. Como veremos, por ser o meio ambiente constitucionalmente considerado bem de uso comum do povo e o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental, percebemos que sua proteção resulta na garantia da qualidade de vida de um povo. Né? A nossa Constituição, como a gente vai ver, ela traz o meio ambiente como um direito de uso comum do povo. Né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a qualidade do meio ambiente ela impacta diretamente na qualidade de vida da população. Então, preservar o meio ambiente é preservar a qualidade de vida da população como um todo. Quais as fontes do direito ambiental? Né? Nós temos as fontes materiais, as fontes formais, assim como qualquer outra disciplina. As fontes materiais, os avanços científicos, manifestações e movimentos de cunho popular e a própria doutrina jurídica. Né? São situações em que se pode gerar modificações no tratamento de determinados objetos do meio ambiente, quaisquer das suas classificações. Já a gente vai ver essas classificações didáticas do meio ambiente, a gente vai ver que meio ambiente não é só o verde que nos serve. Né? Meio ambiente é uma coisa muito mais complexa. E as fontes formais, que são aquelas decorrentes do ordenamento jurídico, né? Seja o ordenamento jurídico doméstico ou internacional, as leis brasileiras que regem a tratativa do meio ambiente, né? A lei do Plano Nacional, da Política Nacional do Meio Ambiente, a lei de crimes ambientais, Código Florestal, a lei das unidades de conservação, são várias leis que tratam sobre a disciplina do meio ambiente e do direito ambiental no Brasil. Mas também aqui se incluem os tratados internacionais, enfim. A própria Constituição, as leis, os decretos, a jurisprudência, tudo isso como fontes formais do direito ambiental. E aí, o que seria essa noção de um meio ambiente? O que é o meio ambiente? Né? Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição de 88, mais especificamente no artigo 225, eu já de antemão trato com vocês que o artigo 225 é o artigo central da Constituição com relação ao meio ambiente, ao direito ambiental. A gente vai desbravar um pouquinho melhor sobre ele, né? Tratar um pouquinho melhor sobre ele já, mas é o artigo 225. O meio ambiente ele é ecologicamente equilibrado, ele é considerado um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida da população, e aí como um bem difuso, ele não vai pertencer a um indivíduo isoladamente, certo? Ou a um grupo de indivíduos, mas toda a coletividade. Um bem difuso é um bem que é titularizado por toda a coletividade, certo? Ele é transindividual e indivisível e deve ser voltado ao bem-estar da coletividade, ainda que nos casos em que se trate de propriedade privada. Porque eu já adianto uma situação interessante, que o direito ambiental ele vai evitar o uso egoísta da propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada, apesar de ser um direito de todos nós, um direito individual de cada um de nós seres humanos, ela não pode ser absolutizada. Ela não pode ser, só porque essa propriedade é minha eu posso fazer o que quiser com ela. Não. Ainda mais se estiver considerando aqui a tutela do meio ambiente. O meio ambiente é um direito difuso, um direito de uso comum do povo. Então, mesmo que seja sua propriedade privada, se você quiser fazer alguma atividade lesiva ao meio ambiente, o Estado ele vai poder tomar as medidas cabíveis, certo? Mesmo que seja uma propriedade privada sua.
Mas isso aqui é cenas para os próximos capítulos, certo? A gente vai ver isso aqui ainda melhor. O ritmo tá bom, tá muito rápido. Essa parte aqui ela é mais rápida mesmo, certo? Pessoal de casa, lembrando, qualquer coisa podem falar, tá bom? Quais são as classificações didáticas de meio ambiente? Existem algumas classificações para a gente saber a extensão do que quer dizer meio ambiente, certo? Existe o meio ambiente natural, que é o meio ambiente físico, certo? Da fauna, da flora, inclusive a espécie humana, obviamente, né? Da atmosfera, da água, do solo, do subsolo, da biosfera, dos recursos minerais, certo? Então, essa é a parte do meio ambiente natural. E aí, no nosso ordenamento jurídico, a gente vai ter menções ao meio ambiente natural no artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, 1 e 7, certo? E também lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos várias menções a essa divisão, essa subdivisão do meio ambiente natural. Temos também meio ambiente cultural. Pelo nome cultural, a gente já tem uma noção que tem a ver com o ser humano, né? com nós homens e mulheres. Trata-se do artigo 215 e 216 da Constituição, a partir dos quais podemos mencionar as expressões do patrimônio cultural brasileiro. O patrimônio cultural brasileiro é muito vasto, é muito diversificado, e as expressões desse patrimônio cultural brasileiro, elas estão lá dentro dessa noção de meio ambiente cultural. Com especial atenção à arte, às tecnologias, à ciência, às obras, objetos, edificações, documentos, conjuntos arquitetônicos, patrimônio histórico, arqueologia, paleontologia, conjuntos paisagísticos, entre outros, certo? Tudo isso aí engloba essa noção de meio ambiente cultural. Temos ainda o meio ambiente artificial, que é um ambiente construído pelo homem, especialmente esse ambiente urbano em que a gente vive, mas no qual também se inclui o ambiente rural habitável, que necessita de uma organização, de um planejamento, de um espaço sustentável que venha a propiciar mais bem-estar. A cidade, o funcionamento da cidade, funcionamento urbano, assim como as localidades rurais em que há uma organização coletiva, assim, né, de uma organização social da população. Tudo isso aí engloba um ambiente artificial. E aí nós temos suporte constitucional no artigo 5º, inciso 23, artigo 21, inciso 20, artigo 182, 183, 225, bem como no Estatuto da Cidade, né, que fala muito sobre essa parte do meio ambiente artificial. Temos também meio ambiente do trabalho, que é toda essa parte do meio ambiente que envolve as condições do ambiente de trabalho, segurança do trabalho, a parte interna mesmo do movimento do meio ambiente do trabalho, certo? As coisas que têm a ver com a vida, a integridade física, saúde, salubridade e dignidade humana do trabalhador. Encontra guarida nos artigos 7º e 200 da Constituição. Certo? Ainda temos uma classificação mais recente, mais nova, que é a do patrimônio genético, que começou a ser obviamente uma preocupação já nesse século XXI. Ninguém se preocupava com o patrimônio genético no início do século XX, por exemplo, porque a gente não tinha nem ciência para isso ainda. Mas a partir do aumento de debate acerca de, sei lá, clonagem, engenharia genética, coisas do tipo, essa preocupação com relação ao patrimônio genético enquanto uma própria classificação didática do meio ambiente, ela começou a surgir no âmbito do direito ambiental, certo? E a importância dada a esta classe é concomitante e diretamente proporcional ao avanço da engenharia genética nos últimos anos e a capacidade de manipulação da vida e de dados genéticos de seres vivos, inclusive humanos, né? Então, essa parte do patrimônio genético, ela vai se preocupar com a engenharia genética, com as coisas que a gente faz com a engenharia genética, né? Todos os limites éticos que cercam esse tipo de debate. Não é raro ouvirmos falar de debates acerca da ética da genética, especialmente quando diz respeito à clonagem. Imagina aí os seres humanos sendo clonados aí na doida aí no meio do mundo. Enfim, é uma situação complicada. A principal fonte de tal estudo hoje é a Lei 11.105, que tratou de regulamentar o artigo 225, parágrafo 1º, do incisos 2, 4 e 5 da Constituição, no que diz respeito a organismos geneticamente modificados e biossegurança. Certo? Aqui são as classificações didáticas do meio ambiente, só para a gente ter uma noção. E agora a gente vai passar para a análise dos princípios do direito ambiental. Por enquanto, tá tranquilo? Pessoal de casa, de boa? Estou com um pouco de calor. Eu
Tô dando uma pequena suada aqui já. É só pra eu terminar de suar. Quando eu terminar de suar, dá certo. Esse bicho tá com o quê? 30 graus? 28? 18? Mas que foi? Ai, meu Deus. Eu tô na menopausa. Sim, bora continuar aqui. A gente vai falar um pouco sobre os princípios. A partir daqui, a gente já vai começar a perceber algumas coisas que costumam cair nas provas, certo? Parte dos princípios já foi assunto cobrado em prova, inclusive em prova recente. Se eu não me engano, no passado ou no atrasado exame. Eu trouxe a questão para a gente resolver. Mas a parte dos princípios, ela é sempre muito especial. Mesmo que não caia especificamente, que princípio tal situação está tutelando aqui. Normalmente não cai assim, mas os princípios eles servem para a gente ter uma noção de, por exemplo, um aspecto mais prático, um aspecto mais técnico do direito ambiental, mais específico, que cai numa questão. Se a gente tem uma noção, se a gente tiver uma noção do que é que os princípios do direito ambiental eles orientam, a gente às vezes consegue responder uma questão como essa, só pela lógica, só por entender a mensagem, só por entender o que é o direito ambiental ele se propõe a fazer. Certo? Então, os princípios são importantes por isso. Eles dão as diretrizes, eles dão as orientações de toda uma ciência. Certo? Facilmente se enxerga a relação dos princípios centrais do direito ambiental com o surgimento dos mais variados comandos normativos de tal área. Certo? A primeira coisa que se inicia quando a gente dá início a uma ciência, né, além de delimitar o objeto de estudo, além de delimitar os objetivos, a finalidade, a gente delimita também os princípios, que são as diretrizes, as orientações básicas de uma ciência. Então, os princípios eles representam as raízes de um sistema ou de um microsistema jurídico. Então, os princípios do direito ambiental eles são as raízes do direito ambiental. Então, se a gente souber as raízes, a gente vai ter uma facilidade maior de entender as coisas mais específicas. Certo? Aí a gente vai falar um pouco mais sobre o princípio do direito fundamental humano, o princípio da prevenção e precaução, princípio do equilíbrio, princípio da responsabilidade, princípio do poluidor-pagador, princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do limite e princípio democrático. Só esses. Tá bom? Primeiro de tudo, princípio do direito humano fundamental. O nome é muito básico, o nome é muito sugestivo já. É só a gente ver o artigo 225 da Constituição, que ele vai dizer o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Certo? Então, no momento em que a Constituição ele diz que o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um bem de interesse transindividual, de uso comum acima de quaisquer interesses privados, né, a gente entende que o direito ambiental, ou meio ambiente, perdão, é um direito humano fundamental. Então, esse princípio, ele diz isso. O meio ambiente é um direito humano fundamental. É um bem de uso comum do povo. É um direito difuso, transindividual. Certo? A noção de meio ambiente que a gente vai ter, de acordo com a nossa Constituição, é de uma extensão do direito à vida. Então, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é uma extensão do direito à vida, tamanha a sua importância. Certo? Ele é um bem essencial à sadia qualidade de vida da coletividade. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber com relação ao meio ambiente é que ele é um direito humano fundamental, com relação estreita com o direito à vida, o próprio direito à vida. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele reflete uma melhor qualidade de vida para todo e qualquer ser humano. Também se nota uma aproximação de qualidade ambiental com o direito à vida e com a própria dignidade humana, lá na Lei 6938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 2º. Alguém pode ler para mim? Por favor. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Muito obrigado. Pronto, a gente vê aí que além de ter uma
relação estreita com o direito à vida, também tem uma relação estreita com nada mais nada menos do que a dignidade da pessoa humana. Para qualquer estudante de direito, a gente sabe que a importância, o peso que a dignidade da pessoa humana ele vai ter, enfim, no direito, né, como um todo. Princípio da prevenção e precaução. Aqui as coisas já vão começando a ficar mais interessantes, já vão começando a ficar mais específicas. Princípio da prevenção e da precaução. Primeiro estudo, a gente subdivide em dois. Prevenção, precaução. São bem parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eles correspondem a momentos diferentes. Eles correspondem a momentos diferentes. O princípio da precaução, ele é anterior. O princípio da prevenção, ele é posterior, se for comparar os dois. Como assim, professor? No princípio da precaução, a gente tem uma noção de um perigo em potencial que pode acontecer, um perigo abstrato, e que a partir dessa noção de que a gente tem de que uma determinada situação pode vir a acontecer, a gente já toma as nossas providências para se precaver, para exercer essa precaução. Já a prevenção, ela já tem a gente já tem delimitado um determinado perigo, uma determinada atividade que pode causar ou que vai causar um dano ao meio ambiente, a gente já tem até noção de qual o tamanho que esse dano pode causar. E aí a gente vai ter que entrar com medidas preventivas. Não mais precaução, mas prevenção. A gente já sabe que pode haver um dano, a gente já tem uma noção do tamanho desse dano e a gente vai entrar com medidas de prevenção. O negócio lá da pedra, né? Então, ali, por exemplo, se já tivesse sido notada uma rachadura, uma coisa do tipo, já dava para saber que aquilo ali um dia iria cair. Mas não é a primeira vez, né? Isso. Não, só pelo local, né, por se tratar, sei lá, de falésia, aquilo ali está sujeito ao tempo todo ter acidentes desse tipo. Mas a gente não sabe qual daqueles pedaços da pedra iria cair, qual o tamanho da pedra iria cair. A gente não teria noção. Então, de acordo com o princípio da precaução, a gente deveria tomar medidas para evitar que esse dano um dia realmente viesse a acontecer. Mas, se a gente chegasse e fizesse uma vistoria lá e visse uma rachadura do tamanho daquela pedra que caiu e notasse, ó, isso aqui vai cair, com certeza isso aqui vai cair em algum momento, e vai cair e vai causar um estrago grande. Aqui não, aqui a gente já estaria falando de prevenção. Já era um momento posterior, a gente já tinha noção até do tamanho do dano que isso poderia causar. Entendeu? Boa colocação. Enfim, o princípio da precaução evita que medidas sejam tomadas para frear ou evitar um dano ambiental somente após o início de uma atividade ou obra potencialmente poluidora ou danosa ao meio ambiente. Certo? Então a precaução, ela tem que ser antes do início dessa atividade. Antes do início dessa obra que você vai fazer que pode causar um dano ao meio ambiente. Tem que ser bem antes. Tem que ser antes, inclusive, de que já se saiba o tamanho do prejuízo, certo? Aqui a gente está falando de um perigo em potencial, um perigo abstrato. O poder público, constatando esse perigo em potencial, ele já deve atuar para evitar que futuras atividades danosas venham a ser executadas, ainda que desconheçam suas consequências. Né? Aqui a gente está falando de uma coisa mais abstrata, de uma coisa anterior. Não se sabe a extensão do dano, não se sabe nem se realmente pode acontecer um dano, não se sabe as consequências que uma determinada atividade pode causar, e não tem ainda uma atividade em si acontecendo. Mas o poder público ele tem que já tomar medidas para se precaver com relação a isso. Já a prevenção, por sua vez, não se trata mais de um perigo potencial, de um perigo abstrato, mas de um dano em potencial. Já se notou um início de uma atividade, o início de uma obra, ou então a iminência de iniciar uma atividade ou uma obra que nitidamente vai causar algum dano e que já se tem até uma noção do tamanho do dano que isso vai causar, certo? Então já se vislumbra uma certa atividade ou obra poluidora na iminência de causar um dano ambiental. Aqui já está mais do que na hora
aqui já está mais do que na hora de o poder público tomar alguma medida. Não se trata mais de uma medida de precaução, mas uma medida de prevenção, porque já se sabe o tamanho do risco, já se sabe o tamanho do dano, já se sabe o tamanho do perigo. Certo? Aqui a gente está falando de um perigo concreto, em que já se pode ter uma ideia das consequências do dano. Deu para entender mais ou menos a diferença do princípio da precaução e do princípio da prevenção? David, como é que a gente vai fazer com relação às questões? Que eu acho que já era a primeira questão aqui para a gente já... Por exemplo, meu povo, ó, só para ficar mais fácil de entender. Coronavírus, a pandemia que a gente vive atualmente. A gente sabe que, enfim, cientistas diziam que em qualquer momento poderia ter uma nova pandemia, de um novo tipo de coronavírus que iria surgir e poderia se tornar uma pandemia. A gente tinha noção de onde é que ia surgir esse vírus? A gente tinha noção da letalidade desse vírus? A gente tinha noção da transmissibilidade desse vírus? A gente não sabia de nada sobre ele, nada. A gente só sabia... Ixi, Maria, ficou pequeno, né? A gente só sabia que em um determinado momento da história ia surgir uma nova pandemia de coronavírus e ela poderia, enfim, ter os resultados que teve. Se houvesse uma medida a nível internacional baseada no princípio da precaução, as autoridades, os governos, as instituições, elas poderiam ter, de alguma maneira, atenuado os danos que uma eventual pandemia poderia trazer. Enfim, países com menor saneamento básico, poderia, enfim, tomar medidas para diminuir a propagação de um vírus, de uma pandemia que, embora a gente não soubesse quando viria ou como viria, mas a gente sabia que viria. Diferentemente, por exemplo, surgiu um novo coronavírus lá em Wuhan, na China, começou a se propagar, já se teve uma noção da maneira como ele se transmitia, já se teve uma noção da letalidade que ele podia ter, enfim, a gente já tinha uma noção mais ou menos que o dano a nível mundial poderia ser gigantesco. Obviamente eu não estou falando aqui de dano ambiental, mas eu estou tentando trazer um exemplo para vocês entenderem e diferenciarem precaução e prevenção. No caso de já tendo surgido o vírus, já tendo as primeiras infecções, as primeiras transmissões, a gente já tem uma noção sobre ele, aí as medidas elas vão ser medidas de prevenção, não mais de precaução, certo? Já existe um dano concreto, certo? Deu para entender mais ou menos a diferença? Pronto. Aí a gente traz aqui a primeira questão, que foi do exame 33, foi o último, né? O último exame 33. Para o pessoal de casa, se tiver difícil de ler, prestem atenção que eu vou ler a questão todinha, aí vocês prestem atenção para vocês tentarem responder também. Determinado empreendedor requereu ao órgão ambiental competente licença ambiental para indústria geradora de significativa poluição atmosférica, que seria instalada em zona industrial que, contudo, já está saturada. Então, é uma empresa que quer se instalar num local industrial, mas que já tem várias outras indústrias e que já estão, todas essas outras indústrias, causando um significativo dano ao meio ambiente. Após a análise técnica necessária, feita com base nos riscos e impactos já de antemão conhecidos em razão de certeza científica, tá vendo? Impactos já de antemão conhecidos em razão de certeza científica, já se sabe os impactos. Concluiu-se que os impactos negativos decorrentes da atividade não poderiam sequer ser mitigados a contento, diante da sinergia e cumulatividades com as atividades das demais fábricas já existentes na localidade. Assim, o órgão ambiental indeferiu o pedido de licença, não concedeu a licença ambiental, com o objetivo de impedir a ocorrência de danos ambientais, já que sabidamente a atividade comprometeria a capacidade de suporte dos ecossistemas locais. Então já está bem claro o que é que essa nova indústria poderia causar. Assinale a opção que indica o princípio de direito ambiental, em que a decisão de indeferimento do pedido de licença está fundada específica e diretamente. Letra A. Princípio da precaução,
eis que a operação do empreendimento pretendido causa riscos hipotéticos que devem ser evitados. Não, né? B, princípio da prevenção, eis que a operação do empreendimento pretendido causa perigo certo com riscos previamente conhecidos. Precisa eu ler as outras duas? Não ficou claro? Então, o risco já é conhecido, né? Os danos que aquele empreendimento pode vir a causar eles já são conhecidos. Então, a gente está falando aqui de prevenção, não precaução. Tranquilo? David, como é que eu volto aqui? A outra questão que eu de precaução e prevenção é que a prevenção ela é como se fosse depois de existe o risco, né? Isso. Depois de perceber que exatamente. o pé está machucado. E a precaução é antes, né? A precaução ela tem que ser medida que a gente tem que tomar antes de sequer existir o risco. A gente tem que prever, entendeu? Prever que... Professor, Oi. Maravilha, professor, nesse caso aí, né, o órgão estadual, ele se preveniu, não foi precaução não? Porque foi antes de ocorrer o possível dano, né? Mas só que aí, eles, como foi feito todo um estudo, todo um estudo de impacto ambiental, todo um estudo científico, técnico-científico aí, já se configurou bem direitinho o que é que ia ser o dano, o que é que poderia causar o dano aí, certo? A extensão do dano. Já se tinha feito todo um estudo mais técnico, um estudo mais concreto. Então a gente não fala mais de precaução, a gente fala aqui já de prevenção, entendeu? Já é um momento posterior. Se não tivesse feito nenhum estudo, se ainda fosse uma parada bem hipotética, bem fundamental ainda, a gente estaria falando de precaução. Entendeu? Vamos seguir adiante. Que horas são? São 1h45. Essa aula vai até 2h30, é? Isso. Beleza. Show. Então, deu para entender melhor aqui a parte do princípio da prevenção e precaução. Vamos para a parte do princípio do equilíbrio. O que é que seria o princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio ele tem como regra geral esse sopesamento aqui entre desenvolvimento econômico, né, e desenvolvimento humano em geral e impactos ambientais. A gente sempre tem que fazer esse sopesamento. A gente tem que tentar desenvolver a espécie humana, né, o desenvolvimento econômico e humano em geral, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar evitar ao máximo os impactos ambientais. Tem que fazer o princípio do equilíbrio, ele prevê esse sopesamento, ele prevê esses freios e contrapesos, digamos assim. Atua de modo a evitar uma degradação desmedida ou infundada e concomitantemente tentar propiciar mais dignidade humana à população envolvida, bem como diminuir as privações a que são submetidas as pessoas. Por exemplo, alguém que é de algum interiorzinho aqui da região? Alguma cidade ou todo mundo é de Sobral? Não que Sobral não seja interior, eu sei, mas... Frecheirinha? Frecheirinha tem uns interiorzinhos que, enfim, sofre com a seca como qualquer outro local aqui do nosso estado, certo? O que é que normalmente se faz quando um local é muito seco? Para segurar água de chuva, para acumular? Faz as barragenzinhas, certo? Toda barragem ela vai, obviamente, causar um dano. Ela vai naturalmente inundar várias árvores, essas árvores vão morrer, enfim, algumas espécies da fauna também vão acabar morrendo por causa desses alagamentos. Só que é uma coisa que é feita por quê? Porque tem gente que passa sede. Pelo menos antigamente tinha gente que passava sede, não tinha água quando tinha seca, cara. Então, o exemplo das barragens é algo que traz impacto ambiental, mas que é um impacto ambiental visando garantir o quê? Uma melhor dignidade humana, visando diminuir as privações. Para ter uma privação maior do que passar sede, né? Passar sede, você não ter água para você fazer seu roçado, enfim. E aí, o princípio do equilíbrio, ele vai nesse sentido. A gente não pode também só pensar no meio ambiente a ponto de negligenciar pessoas, seres humanos que estão vivendo em situações de miséria. Então, os interesses eles têm que ser colocados em conjunto, certo? Os interesses eles têm que ser colocados em conjunto. A gente tem que
tem que tentar ao máximo possível proteger o meio ambiente, evitar a degradação sem sentido, a degradação desmedida, mas sempre que for necessário degradar para melhorar a qualidade de vida da população, a dignidade humana da população, isso vai ser considerado. Aqui a gente vê uma relação com o princípio do desenvolvimento sustentável, só que o princípio do desenvolvimento sustentável ele é mais amplo. O desenvolvimento sustentável ele guia as políticas públicas a nível macro, ele guia as legislações a nível macro. O princípio do equilíbrio não, ele é mais aplicado na prática, no dia a dia. Por exemplo, nesse exemplo aí da barragem, da barragem que eu falei, a gente justifica a construção da barragem com base nesse princípio do equilíbrio. Falando de barragem, um grande crime ambiental foi a construção lá de Belo Monte, né? Belo Monte. Pois é, mas é outro exemplo aí no caso aí de princípio do equilíbrio, né? Porque são vários interesses que são colocados em questão, né? Uma usina hidrelétrica ela vai dar mais garantias energéticas ao país, mas ao mesmo tempo a degradação lá foi gigantesca, né? Então é um exemplo claro de aplicação desse princípio do equilíbrio. Se foi corretamente aplicada na sua Constituição ou não, aí é outra discussão. Mas toda obra que causa um eventual impacto, seja ele qual for na natureza, vai ser invocado aqui esse princípio do equilíbrio, para tentar autorizar ou não essa obra. Sempre afeta a flora e a fauna. Sempre. Não tem como. Muito dificilmente uma obra grande não vai impactar o meio ambiente de alguma maneira. Aí a gente tem que saber qual é o ponto bom, qual é o contraponto que ela vai trazer. Se vale a pena, exatamente. Então pode-se dizer que o princípio do equilíbrio ele deriva do princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável é mais geral, mais amplo, o princípio do equilíbrio é mais aplicado aos fatos do dia a dia, cotidiano. Temos também o princípio da responsabilidade, que é basicamente a ideia de que quem cometeu alguma degradação, algum impacto ao meio ambiente, vai se responsabilizar. E essa responsabilidade ela não é apenas no âmbito civil, mas também penal e administrativo, certo? Então existe essa responsabilidade em todos esses âmbitos. A gente vai falar muito mais ainda sobre responsabilidade ambiental nas nossas aulas. Trata não apenas da possibilidade, mas também da exigência de responsabilização, seja na esfera civil, a título de reparação de danos, né, indenização, danos morais, danos ambientais, enfim, seja na esfera penal ou na esfera administrativa, dos infratores, casos localizados, obviamente, por eventuais danos ou agressões causados ao meio ambiente. Então, o princípio da responsabilidade, ele imputa essa responsabilidade aos agressores do meio ambiente. Esse princípio ele tem fundamento constitucional no artigo 225, parágrafo 3º, que é bastante claro ao sacramentar o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, quem comete alguma degradação ao meio ambiente, ele deve ser responsabilizado, conforme o caso, obviamente, tanto na esfera civil como na penal e na administrativa também. Também se reforça a aplicação do princípio da responsabilidade, que é em caráter objetivo, ou seja, independentemente da existência de culpa ou dolo, e que é importante a gente mencionar. Se você pratica um dano ao meio ambiente, não interessa se você fez por culpa ou por dolo. O que interessa é o resultado objetivo daquilo. Não interessa o aspecto subjetivo, não interessa se houve culpa ou dolo, certo? Mas havendo dano, você vai ter que repará-lo. Está lá uma previsão também no artigo 14 da Lei 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente, no seu parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Posso seguir adiante? Princípio do poluidor pagador. A gente passa agora para a análise de outro princípio fundamental no direito ambiental, que é o princípio do poluidor pagador. Também é muito básico. Poluiu, pagou. Muito básico. Ou seja, se todo mundo perde com uma degradação ambiental,
já que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, a gente viu isso no começo. Meninas, por favor, vocês estão atrapalhando um pouquinho, ó. Como é? Naquela lá do... Não, porque a gente não tava nem falando do dano ainda, entendeu? Isso, a gente estava falando de um momento anterior ao dano, anterior à atividade que pudesse causar um dano, entendeu? Por isso que a gente estava falando da precaução da prevenção. Poluidor-pagador é quando já há um dano, já há uma degradação, e aí como todo mundo perde com essa degradação, né, não seria justo que a coletividade ela pagasse por isso. Então, quem deve pagar é quem poluiu. O princípio do poluidor-pagador atribui não à coletividade, mas ao agressor, o qual tirou proveito do dano ambiental, a responsabilidade objetiva ao ônus econômico, de eventuais reparações ou mesmo de indenizações. É muito básico. Se você faz, por exemplo, uma Grendene da vida, a Grendene constrói mais uma fábrica e para isso ela descampa toda uma região de árvores, de floresta que tinha aqui em Sobral. Exemplo, situação hipotética. Quem é que perde com isso? Todo mundo. A coletividade. Enquanto o meio ambiente é considerado um bem de uso comum do povo, toda a coletividade ela perde com uma degradação ambiental. Mas quem é que ia ganhar com isso? A Grendene. Por quê? Porque ela está criando uma nova fábrica e vai ganhar com isso. Então, se só uma pessoa está ganhando com isso, que seja essa pessoa responsável por arcar com a reparação desses danos ambientais. Certo? Que arque com essa responsabilidade de reparar esses danos ambientais. Essa é a ideia básica, a ideia central do princípio do poluidor-pagador. E ele encontra previsão lá no artigo 4º, inciso 7 da Lei 6938, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Também decorre do princípio do poluidor-pagador a do usuário-pagador. O que é o usuário-pagador? O usuário não vai ser quem vai causar o dano efetivo ao meio ambiente. Mas como o usuário ele está fazendo uso daquela região, daquele local que está sendo degradado, entre aspas, não se obsta, não há nada que impeça que se cobre uma contribuiçãozinha do usuário. A ideia central é essa, é só uma contribuição, né, justificando a contribuição. Né? Já o princípio do usuário-pagador, que se trata do usuário-consumidor, não nos remete à responsabilidade penal ou da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados, mas defende que é cabível sua contribuição, certo? Uma contribuição por parte do usuário, haja vista que faz parte de uma cadeia de utilização dos recursos ambientais como fins econômicos. Então, se o usuário ele participa dessa cadeia, ainda que como um mero usuário, como um mero consumidor, nada assim seria justo que ele também contribuísse de alguma maneira financeira, alguma maneira o que fosse para evitar esses danos causados. Princípio do desenvolvimento sustentável, a gente já falou mais ou menos a noção dele quando a gente falou do princípio do equilíbrio, eu só disse que o princípio do desenvolvimento sustentável ele é mais amplo, certo? É como se fosse uma decorrência um do outro. Mas fica meio esse exemplo. Eu tô falando mais, por exemplo, vamos pegar um parque nacional, exemplo de um parque nacional, como, sei lá, Jericoacoara. Está sendo feito, é um parque nacional, aquela região ela é para ser preservada, mas ela está sendo economicamente explorada e existem consumidores, existem usuários que estão participando da exploração daquela região. Então, nada mais justo do que cobrar uma contribuição, cobrar uma tarifazinha para tentar pelo menos evitar. Tarifazinha que tá salgada, viu? Tá salgada. Deu para entender, né? Mais ou menos. E aí o princípio de desenvolvimento sustentável, eu já falei basicamente sobre ele quando eu tratei do princípio do equilíbrio, mas o princípio de desenvolvimento sustentável ele é mais amplo, ele vai orientar as políticas públicas a nível mundial, né? As legislações a nível mundial. Tanto é que eu disse, quando eu falei da Rio 92, né? A convenção internacional que teve,
ficou instituído esse princípio do desenvolvimento sustentável como o princípio que melhor tutelaria o meio ambiente, certo? E ele é muito pautado nessa noção de sopesamento, nessa noção de equilíbrio entre interesse humano e interesse do meio ambiente, certo? O princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem uma orientação a uma conciliação que sempre considere as necessidades atuais e futuras da população no que diz respeito à exploração dos recursos, investimentos, desenvolvimento das tecnologias e quaisquer eventuais mudanças nas instituições. É como se pensasse, ó, o mundo não pode parar, o progresso ele não pode parar, mas também a gente não vai estar progredindo de maneira desmedida, de maneira incontrolada, né? A gente tem que progredir, mas com base no desenvolvimento sustentável, que é até, inclusive, pensando nas futuras gerações. A ideia é basicamente essa. Muito relevante na campanha contra a exploração e degradação desmedidas do meio ambiente, pensando especialmente nas gerações futuras e na cada vez mais escassa quantidade de recursos naturais disponíveis. Outro princípio importantíssimo, o princípio do limite, porque o princípio do limite ele tem uma relação estreita com o poder de polícia do Estado, certo? O poder de polícia ambiental. O princípio do limite é como um motor que direciona o poder de polícia do Estado, mantendo em evidência os direitos e interesses coletivos, sem, no entanto, desrespeitar ou relativizar os direitos individuais. Como assim, professor? O princípio do limite, ele vai estabelecer limiares, ele vai estabelecer limites a partir dos quais pode se configurar dano ou não. Tipo, até isso aqui é um dano aceitável. Beleza, vai causar um dano ao meio ambiente, mas é aceitável. Tá com base aqui tá com base no desenvolvimento sustentável, no uso sustentável, tá tranquilo. Mas se extrapolar esse limite, a gente vai ter que atuar. O poder de polícia do Estado vai ter que atuar. Então, o princípio do limite, ele impõe limites. Ele impõe limiares, padrões, parâmetros, que se forem superados, né, que se forem ultrapassados, vai exigir uma fiscalização, vai exigir uma intervenção do poder de polícia ambiental do Estado. Beleza? Então, a imposição de limites baseados em padrões aceitáveis de prejuízo é importantíssima para se estabelecer o limiar de atuação do poder público, de acordo com a distribuição de suas competências, para que intervenha em matérias de direito ambiental apenas quando os interesses individuais coloquem em risco os coletivos, ou seja, buscando evitar a utilização antissocial dos direitos individuais, certo? Reconhece-se, obviamente, a importância dos direitos individuais, mas os direitos individuais eles não podem ser utilizados de maneira antissocial, isto é, de maneira prejudicial à coletividade. É como se fosse aquela ideia de o seu direito termina quando começa o do outro. Beleza? O poder de polícia ambiental, ele vai, à luz do princípio do limite, ele vai atuar de acordo com a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Certo? São princípios, são noções básicas do poder de polícia ambiental. É um poder discricionário, certo? Autoexecutório, ele não precisa depender de nenhum outro poder para se impor. E coercitivo, ele pode se utilizar de coerção, inclusive de medidas coercitivas para evitar essa degradação desmedida. Princípio democrático trata basicamente da necessária participação e cobrança do cidadão. Então, tudo que envolver meio ambiente é necessário haver essa publicidade, essa ampla publicidade, participação efetiva da população. E aqui envolve também conscientização pública, educação ambiental, certo? E aí existem instrumentos legislativos, administrativos e judiciais que asseguram a participação da coletividade na tomada de decisões relativas ao meio ambiente. Aqui a gente menciona os projetos de lei de iniciativa popular, a gente menciona as ações judiciais que podem ser utilizadas de maneira por qualquer cidadão na defesa do meio ambiente, como, por exemplo, a ação popular. Enfim, são instrumentos que têm a ver com esse princípio democrático que garantem a maior participação popular no que diz respeito à tutela do meio ambiente. Direito constitucional ambiental, a gente vai falar aqui bem rapidinho sobre as competências ambientais, sobre o artigo 225 da Constituição, e a gente vai resolver uma questão sobre isso também, certo? Bem rapidinho, que a gente tem aqui mais 30 minutos de aula. Como é que se dá a distribuição de competências ambientais dentro da Constituição? Dentro da Constituição e com a Lei Complementar 140, que foi a quem fez essa competência, essa distribuição melhor.
Primeiro, o fundamento do estudo das competências sociais de direito ambiental se encontra no reconhecimento da autonomia de tais órgãos ou agentes do poder público sem se desconsiderar a soberania do todo, ou seja, do Estado, né? Então tem que primeiro reconhecer a autonomia de cada órgão, mas reconhecer, acima de tudo, a soberania do Estado, a soberania do todo. E o que mais vai predominar nessa distribuição de atribuições, nessa distribuição de competências, vai ser a ideia da predominância do interesse. Se for um interesse local, competência vai ser local, né? Via de regra é isso. Se for um interesse regional, a competência já vai ser regional, né? Competência federal, no caso. Então, nós temos aí na Constituição os artigos 21, 22, 25, parágrafo 1º e artigo 30 também. E na Lei Complementar 140 de 2011, ela vai trazer todo o rol de competências ambientais, né, a distribuição de competências ambientais, nos seus artigos 7º, 8º e 9º. Não tem como a gente trazer todos os casos de competência ambiental para cá, não tem como. Então, de antemão, eu já peço para que vocês em casa deem uma lidazinha nesses artigos, certo? Deem uma lidazinha nesses artigos da Constituição, abram a Lei Complementar 140 e também deem uma olhadinha nesses artigos. Não custa nada, certo? Vai ser importante para vocês. Como é que normalmente cai na prova? A prova, ela tanto cai pedindo diretrizes gerais, né, dessa distribuição de competências, como cai também pegando um pouco de letra de lei. Tipo, alguns casos em que, isso aqui nitidamente é competência da União. Aí, às vezes, as questões elas vão querer que a gente saiba. Certo? E as competências ambientais, elas se dividem em competências materiais e legislativas, como as competências constitucionais como um todo, né? Elas se dividem em competências materiais e legislativas. As competências materiais, elas são exclusivas ou comuns. As competências materiais exclusivas, elas são inerentes à União, certo? Pautadas na predominância do interesse, tratando de matéria de interesse geral. Se a gente fala que o que dita a repartição das competências é a predominância do interesse, então se se trata de algo que é de competência da União, a gente está falando de algo de interesse geral, de algo de interesse federal, certo? Está lá no artigo 21 da Constituição. E aqui tem vários, enfim, tem todo um rol de matérias de competência exclusiva da União, com relação aqui ao direito ambiental. Temos também as competências materiais comuns, que são aquelas que dizem respeito àquelas em que se pode observar uma participação conjunta dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, conforme o artigo 23 da Constituição. Temos também as competências legislativas, que por sua vez se dividem em privativas, concorrentes, suplementares ou exclusivas. As privativas estão lá no artigo 22 da Constituição, certo? Não confundam com as exclusivas, que as competências exclusivas são materiais, estão lá no artigo 21. As competências legislativas privativas estão no artigo 22, né? Tratam da competência da União para legislar sobre águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais, populações indígenas e atividades nucleares de qualquer natureza. Então, se cair uma questão na prova perguntando de quem é a competência para legislar sobre matéria nuclear, ainda que seja de um município, ainda se trate de uma área pequena de um determinado município, competência é da União. Muito claro aqui, competência privativa da União. Assim como se tratar de uma reserva indígena dentro de um município, a competência legislativa para tratar sobre essa população indígena é da União, certo? Quando se tratar de competência legislativa concorrente, são aquelas que União, Estados e Distrito Federal concorrem para legislar. Está lá no artigo 24. E aí, nesse caso, cabe à União estabelecer as normas gerais, certo? De acordo com o parágrafo 1º, a União estabelece as normas gerais. E aí, a partir... Olha, meu Deus. E aí, a partir dessas normas gerais estabelecidas pela União, os outros entes eles vão poder concorrentemente legislar. Por enquanto, tá tranquilo? Como é?
que tem? Ela é para atuar, né? Competência material é relativa à matéria. Essa matéria aqui, competência da União. Ou essa matéria aqui, competência do Estado. Certo? É relativa ao conteúdo, à matéria. Já a competência legislativa é se tratando de quem é que é competente para legislar sobre uma determinada situação. Competências legislativas, nós temos ainda as suplementares, que estão lá no artigo 24, parágrafo 2º, tratando da possibilidade de os estados legislarem suplementarmente, ou seja, se a União deixar de estabelecer as normas gerais, se a União deixar de legislar sobre uma determinada matéria, os estados eles vão poder legislar, certo? De maneira suplementar. E temos ainda as competências legislativas exclusivas, que são as reservadas aos estados. Então, as competências legislativas, a gente tem as privativas, que são privativas da União, e exclusivas, que são reservadas aos estados. E, obviamente, tem que ter esse limite aqui, né, que não lhes são vedadas pela Constituição. Então, nós temos aí alguns exemplos de competências ambientais, além da competência legislativa dos municípios também, que é outro ponto importante, que como se trata da predominância de interesse, a gente está falando aqui de interesse local, certo? O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado membro, no limite do seu interesse local, e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, em se tratando de uma matéria de interesse local, que não exija, que não haja atração de competência para a União ou para o Estado, o município ele vai poder legislar, mas vai ter que, obviamente, respeitar as normas gerais, a disciplina das normas gerais estabelecidas pelos outros entes, pelo Estado e pela União. Tem uma autarquia municipal do meio ambiente, tem legislação ambiental, toda cidade tem legislação ambiental. Por exemplo, se a gente quisesse criar uma unidade de conservação em Sobral, a depender do interesse envolvido, se for só um interesse local, não tem problema o poder público municipal criar uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental. Não. Tu tá falando para quê? Para legislar termos gerais? Não, para criar uma política ambiental, para poder alguma coisa. Mas interesse local. Por exemplo, eu tô falando de interesse local. Por exemplo, a Pedra da Andorinha, que é uma unidade de conservação de Sobral. Entendi. Vai ser competente para se tratar de interesse local. Isso. Lá é um refúgio de vida silvestre, é uma unidade de conservação municipal. Lá vai ser um parque, né, na verdade. Não sei se vai chegar a ter alguma unidade de conservação lá. Ali no caminho para as Marrecas, Não chega a ser unidade de conservação. Não sei como é que vai ser a disciplina lá. Mas para criar uma unidade de conservação aqui, por exemplo, precisaria ou de um decreto municipal ou de uma lei municipal criando. Sobre aquele negócio aí do mapa, não é? Pré-sal, foi o pré-sal. Era o pré-sal, foi o pré-sal. Do pré-sal? Não, pré-sal. Não, mas acho que a resposta era até Parque Nacional Marinho, não era? Eu lembro, eu vi. Aí eu botei, foi parque e aquático, não. Monumento natural, não era não? Monumento. A resposta tá aquário. Eu lembro que eu... Reserva legal. Não, reserva legal é outra coisa. Essa eu errei, essa aí, viu? Reserva legal é uma áreazinha, um percentualzinho de uma propriedade rural que é utilizado como reserva legal, como Parque Nacional. Parque Aquático é o Beach Park, mas... Parque aquático. Sim, eu acho que até cheguei a ver essa questão mesmo aí. Mas a gente vai falar mais sobre unidade de conservação na próxima aula. A gente vai ver de uma por uma. Até agora tá dando para entender direitinho? Tá dando para acompanhar? Beleza, então... É muita coisa. Vou já... Diga. Se tem um parque ecológico que pegue mais de um município, uma área reservada, né? Certo.
vergonha do município, aí quem vai ser competente para legislar, para cuidar da União, né? Depende do que é que tu tá querendo falar. Tu tá querendo dizer que de... Se eu não me engano, o Parque Nacional de Ubajara ali é federal. Federal, É. Quem criou... Pega mais de um município. Mas não é nem por isso. Eu acho que é porque ele tem muita reserva de Mata Atlântica. Ali é de interesse geral, não é interesse local só não. Porque tem... Então o que vai distinguir da competência para outra é o interesse. Né? A predominância do interesse. A regra geral é essa, é de acordo com a predominância do interesse. Tipo, a União não tem interesse nenhum num parquezinho que Sobral tá querendo fazer aqui, por exemplo, um parque pequeno. A União não tem interesse nenhum nisso, então seria de competência local, interesse local, certo? A regra básica é essa. Isso. Mas agora existem matérias que elas, ainda que sejam matérias que sejam de tipo interesse local, elas atraem a competência para a União. Matérias mais sérias, como eu falei, de populações indígenas, atividade nuclear, minas. Aquela construção do CID ali na Peroca ali é nacional ali, né? Interesse nacional, porque ali o Ibama ali foi aquela construção que o CID estava fazendo na Peroca. Não acho que seja interesse nacional ali não, cara. Ali é local só. Alguém vai perguntar alguma coisa aí de casa? Ligarem aí o microfone. Ixi, Maria, isso é uma descarga? Quem tá sendo no banheiro, isso não é não. Negado, que diabo é isso, negado? Pelo amor de Deus. Assistindo no banheiro. É nada, é descarga. Sim. Ei, gente, liga o microfone aí em casa, por favor. Passa mal aí, rapaz. Oh, pena. Ai, ai. Bora continuar aqui. Tá acabando, gente. Tá acabando aqui direito ambiental. Falta só mais 25 slides. Mentira. Tá acabando. Gente, a Constituição, ela deu... Ela deu diretrizes gerais, certo? Prestem atenção aqui para a gente finalizar a nossa aula. A Constituição, ela deu diretrizes gerais nesses artigos que a gente falou e colocou assim, para fazer melhor a repartição de atribuição de competências, deve haver uma lei complementar para isso. E aí, efetivamente, foi publicada uma lei complementar 140 de 2011, que ela tratou de regulamentar bem melhor essa matéria. Tanto é que eu peço para vocês que deem uma olhadinha nessa lei complementar 140 de 2011. Certo? Ó, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição, ela diz: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A Lei Complementar 140, ela fixou normas para a cooperação, né, principalmente no que diz respeito à competência comum, relativa à proteção das paisagens naturais notáveis e do meio ambiente, ao combate à poluição, à preservação das florestas, da fauna, da flora, e alterando também a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Certo? Nos seus artigos 7º, 8º, 9º e 10, fixou como se dá a atuação administrativa de cada ente federativo no licenciamento, autorização de supressão de vegetação, controle de atividade pesqueira que envolvam a fauna silvestre e outras ações que podem sofrer o controle do poder público. No artigo 17, por sua vez, estabeleceu que cabe ao mesmo órgão que procedeu ao licenciamento, autorização, a fiscalização e lavratura de auto-infração, se for o caso. Leiam de novo isso aqui. Estabeleceu que cabe ao mesmo órgão que procedeu ao licenciamento ou à autorização, a fiscalização e lavratura de auto-infração, se for o caso. Então, se existia uma determinada obra aqui em Sobral que precisou de uma licença ambiental, eles vão procurar o órgão local para fazer essa licença ambiental. No caso, vai ser a AMA que vai fazer essa, se for o caso, vai conceder essa licença ambiental. Beleza?
A AMA foi lá, fez lá o estudo todinho e viu, beleza. Aqui é a licença. Você tem autorização para funcionar. Acho que sim. Aí envolve a lista máxima, envolve a lista máxima. Eu não sei dizer quem foi que fez o licenciamento naquele caso. Se foi o órgão estadual, se foi o órgão municipal. Lá é Sobral ainda. Mas não sei se foi a autorização, se aquele empreendimento específico ele foi. Mas ele precisou com certeza de um licenciamento ambiental. De um licenciamento ambiental. Pois é. É o Granville de Moradas, né? É. Mas enfim, vamos imaginar que foi dada a licença, foi feito o licenciamento ambiental e foi concedida a licença para operação de um determinado empreendimento aqui em Sobral. Beleza? Tudo certinho. A fiscalização desse empreendimento vai caber ao mesmo órgão que deu a licença. Certo? Aos órgãos, mas só que a fiscalização, ela, embora a AMA ela tivesse que fazer essa fiscalização também, a fiscalização ela é concorrente. Tipo, qualquer órgão ambiental pertencente ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, ele vai ter a competência para fiscalizar degradação ambiental, danos ambientais. Então, eu pergunto para vocês, pessoal de casa, prestem atenção também. Se chega o IBAMA, que é um instituto nacional, faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é um órgão fiscalizatório também do meio ambiente. Se chega o IBAMA e constata que aquela atividade, aquele empreendimento que a AMA licenciou, está causando dano ambiental, o IBAMA ele vai ter competência para lavrar um auto de infração, de autuar aquele empreendimento? Vai ter? Por quê? Eu vou pegar uma questão que eu trouxe aqui. Não. Pronto. OAB de 2013. Exame 11. Técnicos do IBAMA, autarquia federal, verificaram que determinada unidade industrial licenciada pelo Estado, no qual está localizada, está causando degradação ambiental significativa, vindo a lavrar auto de infração pelos danos cometidos. Sobre o caso apresentado e aplicando as regras de licenciamento e fiscalização ambiental previstas na Lei Complementar 140, assinale a afirmativa correta. Primeiro, há irregularidade no licenciamento ambiental, uma vez que, em se tratando de atividade que cause degradação ambiental significativa, o mesmo deveria ser realizado pela União. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente está falando aqui de um empreendimento local, certo? Licenciado pelo Estado. Não precisava ser a União, não. Não tem por que atrair a competência aqui para a União. A fiscalização foi posterior, né? Isso. Exatamente. É ilegal a fiscalização realizada pelo IBAMA, que só pode exercer poder de polícia de atividades licenciadas pela União. Não, não mesmo. Pelo contrário, se o IBAMA deixasse de fiscalizar, ele poderia, inclusive, ser corresponsável, inclusive. O agente responsável, por omissão. É possível a fiscalização do IBAMA, o qual pode, inclusive, lavrar auto de infração, que, porém, não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre auto de infração. Perfeito. O IBAMA ele vai poder autuar, mas se o Estado autuar também, vai prevalecer o do Estado, que foi o Estado que fez a licença. Então, o IBAMA ele só poderia fazer essa autuação, ele poderia sim, beleza, mas só em caso de omissão do Estado. Beleza? Então, se os dois fizerem, vai prevalecer aquele que licenciou. Deu para entender? Bonzinha nessa questão também? Meu Deus, cadê? Então, o rapaz que ele vinha com 3 aviões, viu o IBAMA, até
A espingarda ele perdeu, viu? Aí é ruim. Aí se lascou. Deixou a bicicleta, deixou a bolsa, deixou tudo e ganhou um mato. Aí perdeu a bicicleta. Eu tava fazendo filosofia só para aquele tal de só para Bora lá, que filosofia já já. Sim, então temos aqui, né, que cabe ao mesmo órgão que procedeu ao licenciamento, autorização, a fiscalização e lavratura de auto de infração, se for o caso. Mas se esse órgão for omisso, qualquer outro órgão ambiental que fizer a autuação, beleza, sem problemas. A lei complementar ela também vai regulamentar a autuação específica e a atuação complementar, bem como a substituição e participação de órgãos ambientais nas suas competências e também na possibilidade de delegação de competência. Todos esses temas aí vão ser temas da lei complementar 140. E aí, obviamente, automaticamente ela revogou todas as normas infralegais que estavam servindo para a distribuição de competências. Todo esse interstício aí de 1988 com a Constituição até 2011, que foi quando efetivamente se publicou essa lei complementar, várias legislações infraconstitucionais, né, e várias normas infralegais, legislações específicas, foram criadas para fazer essa distribuição de competências, só que todas elas pararam de ter eficácia depois que a lei complementar surgiu. Bora analisar um pouquinho aqui do artigo 225 da Constituição. O caput a gente já leu ele aqui algumas vezes. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Vocês vão decorar isso aqui daqui para o final dos estudos. E é essencial a saúde e a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No parágrafo 1º, ele vai falar dos instrumentos de garantia. Se vocês abrirem aí, vocês vão ver. Para garantir o não sei o que do CAPT, se utiliza tais instrumentos. Certo? Nos parágrafos 2º a 7º, trata de determinações particulares, mais específicas, mas não menos importantes. Aí no CAPT, a gente nota uma aproximação com alguns dos princípios abordados. Muito facilmente a gente vai notar. Por exemplo, o princípio do direito humano fundamental. Quando você diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, a gente nota em uma relação com esse princípio. É essencial a saúde e a qualidade de vida do homem. Quando a gente fala aí do princípio do poluidor-pagador, tem uma noção aí, uma particularidade com a parte do bem de uso comum do povo. Se é um bem de uso comum do povo, exatamente. Todo mundo perde com a degradação, então quem tem que arcar com a responsabilidade é o único que ganha, que é o poluidor. Também se nota uma proximidade com o princípio democrático, né, quando diz que é um dever do poder público e da coletividade de defender e preservar para as presentes e futuras gerações, né, a participação da coletividade e do poder público para a preservação do meio ambiente, certo? Lá no parágrafo 1º, como eu falei, trata dos instrumentos de garantia, né? Quais são esses instrumentos de garantia? Preservar processos ecológicos essenciais, preservar a biodiversidade e o patrimônio genético, definir os espaços territoriais a serem protegidos, e aqui tem um link, obviamente, com o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, mas também temos exemplos de espaços protegidos no nosso Código Florestal, as áreas de preservação permanente, as reservas legais, certo? E aí, quando a gente chegar na parte das unidades de conservação, a gente vai falar melhor sobre cada uma das unidades de conservação, beleza? Para a gente falar algumas coisas básicas aqui, algumas noções introdutórias da Política Nacional do Meio Ambiente. O David já me disse aí que faltam 5 minutos, mas a gente vai precisar de mais uns 10, eu acho, se não for problema. Ele não gostou muito, não. Mas eu compenso na filosofia. Eu boto 10 na marra aqui e menos 10 na filosofia. Gostou, né? Tá ótimo. Aí a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi instituída pela Lei 6938 de 81, estabeleceu seus princípios, seus meios, seus instrumentos para o desenvolvimento sustentável associado à preservação ambiental. Ela vai ser a primeira lei dedicada exclusivamente para a tutela ambiental no Brasil, certo? Também vai criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo principalmente os seus órgãos e instituições integrantes. Todos esses órgãos de fiscalização ambiental, eles são integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. IBAMA, ICMBio, o próprio Ministério do Meio Ambiente, enfim, todos esses órgãos são integrantes aí do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e todos eles concorrem, todos eles participam
nessa busca aí de melhorar a tratativa do meio ambiente no Brasil. Certo? Hoje em Sobral, o IBAMA não tem mais, né? Hoje é ICMBio, né? Não, eu tenho, que eu saiba, tem IBAMA também. Porque eu olhando para ele IBAMA de lá, só vê ICMBio. Eu nunca vi nem ICMBio aqui, na verdade. Eu acompanho agora, lá tem mais IBAMA, lá é ICMBio. Não sei. Não sei. Eu sei que a nível... Não, o prédio do IBAMA é lá na Vila União, né? Ali. Vizinho cemitério. Lá do cemitério. Enfim, a Política Nacional do Meio Ambiente ela também vai ter seus princípios. Eu enumerei aqui alguns dos princípios que estão lá no artigo 2º da lei 6938, que fala da ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido. A racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. O planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. A proteção dos ecossistemas com a preservação das áreas representativas. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Acompanhamento do estado de qualidade ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente, certo? São esses os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente que estão lá no artigo 2º. Mas também existem princípios que compõem a Política Nacional do Meio Ambiente que não estão lá no artigo 6938, mas estão em outras legislações, mas que são igualmente importantes, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, resguardado por nosso texto constitucional, artigo 170, inciso 6. Então, além do meio ambiente ser importante para a sadia qualidade de vida da população, ele também é importante para a ordem econômica, certo? De acordo com a nossa Constituição. A participação popular na defesa do meio ambiente, desde a iniciativa popular, plebiscito e referendo, participação no Conselho Nacional do Meio Ambiente, são maneiras de garantir a efetiva participação popular, a participação da coletividade na disciplina do direito ambiental. Avaliação prévia dos impactos ambientais, sempre que se observar um empreendimento ou atividade nova potencialmente poluidora a ser realizada, aí vai ter que haver essa avaliação, e aí deriva o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto no meio ambiente, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. O princípio da precaução de danos e degradações decorre do importantíssimo princípio da prevenção-precaução. Responsabilidade por atividades lesivas, tudo isso vai servir como princípio na Política Nacional do Meio Ambiente. Quais são os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente? O objetivo geral está lá no caput do artigo 2º. Preservação, melhoria da qualidade ambiental e interesses e necessidades humanas. São esses os termos gerais, os ditames gerais. E os objetivos específicos estão lá no artigo 4º da lei, que depois vocês, por conta própria, vão dar uma olhadinha. Essa lei aí, os primeiros artigos dela são bem importantes para a gente também ter uma noção dos termos gerais do direito ambiental no Brasil. E para a gente falar aqui, para a gente iniciar a falar dos instrumentos... Deixa eu ver até onde eu vou. Pronto, tá aqui, beleza. Para a gente começar a falar dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai falar um pouco sobre o estudo de impacto ambiental, só para a gente finalizar a aula, tá bom? O estudo de impacto ambiental, ele chegou no Brasil pela resolução número 1 de 86 do CONAMA, sendo recepcionado pela Constituição, conforme observamos no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Artigo 225, o caput, todo mundo já conhece, a gente leu 200 mil vezes já. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. Essa é a previsão constitucional da exigência de se fazer estudo de impacto ambiental quando se tratar de uma obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação. E aí, na estrutura do estudo de impacto ambiental, deve ter alguns elementos centrais, alguns elementos essenciais, como as informações gerais, né? Essas informações... A própria empresa interessada que faz. Eu ia chegar lá.
o estudo. Estudo de impacto ambiental. É a própria empresa que tem que custear. Informações gerais, né, identificação do empreendimento, do local onde ele vai ser feito, os donos, os responsáveis, certo? A descrição do empreendimento, uma apresentação detalhada sobre esse empreendimento, a área de influência, não apenas a área onde vai ser feito um empreendimento, mas toda a área ao redor que vai ser influenciada por esse novo empreendimento, né, as regiões afetadas, né, o diagnóstico ambiental da área de influência, fatores ambientais e suas interações, enfim, tem que ser todas essas informações, elas têm que ser colocadas dentro do estudo. Esse estudo ele vai ser realizado às custas da empresa interessada, por profissionais especializados, obviamente. Não pode chegar um empresário e fazer um estudo de impacto. Não, ele tem que contratar profissionais especializados para fazer esse estudo. E aí, se o IBAMA entender se necessária alguma eventual complementação neste estudo, nada impede de ele pedir. Ele deve solicitar, inclusive, essa complementação, inclusive com prazo a mais, né, para que se finalize esse estudo. E aí o estudo de impacto ambiental ele deve fazer jus ao princípio democrático. Durante todo o seu estudo ele deve ser garantida a participação popular. A sociedade ela tem que participar desse estudo de impacto ambiental. Por exemplo, o aeroporto de Sobral, lá na região ali do Patriarca. Pô, foi feito um estudo de impacto ambiental e precisou sim, com certeza, da participação da população envolvida ali para saber... Tem um estudo, tem um relatório do impacto no ambiente, mais de 70 folhas. Né? Não é nem exatamente se ela aceita, né? Porque existe um interesse muito maior, mas é de como é que a população poderia ser afetada, de como é que aquela área afetaria tanto a atividade econômica como a própria atividade social, enfim. E aí essa participação popular é feita mediante audiências públicas, enfim, ela tem que ser toda garantida. Certo? A sociedade ela tem que estar presente desde o início até o final do estudo. E aí, ao final do estudo, vai ser feito um relatório. Certo? O relatório de impacto no meio ambiente é o relatório, é o resultado desse estudo de impacto ambiental que é realizado. Então, o estudo do impacto ambiental ele é um estudo, ele é uma atividade, é um serviço que é feito por profissionais especializados. O relatório de impacto no meio ambiente ele é um documento de cunho científico que coloca as conclusões do estudo de impacto ambiental, as conclusões e diagnósticos realizados pelo estudo de impacto ambiental. Apesar de se tratar de um documento científico, o relatório de impacto no meio ambiente ele deve ser um documento acessível. Não pode conter só linguagem técnica de difícil acesso. Não, ele tem que ser acessível à população leiga, inclusive. Todo mundo deve ter acesso a um relatório de impacto no meio ambiente e deve tentar entender basicamente ele. Certo? Deverá conter uma linguagem acessível ao público geral, leigo, sem muito rebuscamento, para que suas informações sejam prestadas da maneira mais fácil possível ao maior número possível de pessoas, sendo de bastante valia a utilização de mapas, gráficos e ilustrações em geral, tudo em nome da facilidade de compreensão. Professor, ali naquela área ali, teve alguma compensação em outra área? Não, acho que não. Aliás, eu não sei te dizer, cara. Não sei te dizer. Porque a área ali, ela é uma área sem muita riqueza. É uma área de caatinga, né, ali? Caatinga, só aquelas plantinhas mesmo de planta rasteira. Sabiá, pau branco e jurema. Eu conheço a área lá. A compensação que foi feita eu não sei te dizer. O que afetou mais ali, sabe o que? A fauna aqui. E tem os riachos também, tem um riacho Carioca, se eu não me engano. Não, o Carioca é antes. Pois é, mas não pegou não. Acho que fizeram só uma pontezinha por cima dele. Só a ponte. A ponte que é do próprio acesso pro aeroporto. Não, tem uma ponte, lá tem uma ponte. Tem uma pontezinha. Mas agora a compensação ambiental, não sei se foi feita ali não. Realmente não sei, na prática. E aí o RIMA, enquanto documento científico, ele também tem que ter uma estrutura específica, os objetivos, justificativos, como se fosse um trabalho científico em geral, né? Descrição do projeto, alternativas, síntese dos resultados, descrição dos impactos ambientais, descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, recomendação sobre a alternativa mais favorável, exposição de toda a equipe de toda a equipe responsável. Isso é importante. Tem que estar lá bem claro dizendo quem foi a equipe responsável pelo trabalho, de acordo com a repartição das tarefas. Pronto. Ficou alguma dúvida com relação a essa parte de estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente? Essa parte
é só metade do curso. Ainda falta a outra metade que a gente vai ver na próxima aula e aí o bicho pega. Certo? Antes da gente finalizar, você já tá puto aí. Bora só resolver as duas últimas. É muito detalhe, né? Difícil. É muito detalhe. Coisinha bem que ela tem que saber. Essa questão que falou agora da preservação ali é fazer. Quando ele pega o cara, depois o cara fala. Tem dúvida que vai sair outra. Depois do cara responder 15 questões ou 10, a mente do cara já tá perdida. Ali já acabou. Pode perguntar meu nome, pode responder. Fácil demais. É tipo isso Depois mesmo. de 15 ou 10 questões, o cara perguntar o nome, né? Quem que é? É mesmo. Porque a mente do cara Já tá mais pra lá do que pra cá. E pra gente finalizar o ambiental, as duas últimas questões aqui, certo? Temos uma de 2020, do exame 31, recente também, né? Que é isso que tu perguntou. Efeito estufa LTDA, sociedade empresária que atua no processamento de alimentos, pretende instalar uma nova unidade produtiva na área urbana do município de Arpuro, inserida no estado Y. Para esse fim, verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será do próprio município de Arpuro. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo de impacto ambiental. Letra D. Profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. As custas da empresa feito estufa. Mas ele bota não, profissional legalmente habilitado. Às expensas do empreendedor. As expensas. O cara não bota que é as custas. Então jamais esqueçam. Estudo de impacto ambiental não é para ser custeado pelo poder público. Viu, pessoal de casa? Não é para ser custeado pelo poder público. O poder público ele pode exigir o estudo de impacto ambiental, mas quem tem que fazer é a empresa, é o empreendedor interessado às próprias custas. Como é? É uma questão dessa aí, né? Ah, seria bom. Tá doido. E aí a última... Depois de responder 10 questões de qualquer matéria que tentar agradecer, ninguém lembra. E a última aqui, para a gente finalizar ambiental, a Sociedade Empresária Asfalto Joia S.A., vencedora da licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento ligando 5 estados da federação. Já pergunto para vocês, isso é um dano de interesse local? Ou... Já ficou claro aí, né? Uma rodovia com 4 pistas de rolamento ligando 5 estados da federação. Porra, a gente já sabe que que com certeza vai causar dano ambiental e é um dano grande. Sobre o licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nessa hipótese. Pronto. Básico. Ficou constatado, ficou muito claro que é um dano que vai ser causado, um significativo impacto ambiental que vai ser causado. Ficou claro também que é um dano de interesse federal. Então, se está claro que tem um significativo impacto, vai ser necessário realizar um estudo de impacto ambiental. Sem o estudo de impacto ambiental, não pode conceder um licenciamento ambiental nesse caso. Morreu. Não tem segredo. Letra B. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo? Não. O relatório de impacto ambiental gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica. Exatamente. É o que eu falei nesse jeito. Tem que ter uma linguagem, inclusive, para o público leigo. Qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização de estudo prévio de impacto ambiental, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Não, somente atividades que sejam potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental que precisam ser precedidas de estudo de impacto ambiental. Morreu. Depois da aula dessa, o cara tá resolvendo tudo, viu? Pois, finalizamos aqui direito ambiental. Pessoal de casa, qualquer dúvida, estamos à disposição. Vou dar um intervalo de 5 minutos para a gente começar a filosofia ou... Tem que ter 15 minutos, tá?